Oi, pessoal! Hoje a gente está estudando História e Filosofia da Psicologia. Então, nessa aula, a gente vai estudar Friedrich Nietzsche, Aristóteles e Platão. Nietzsche foi um filósofo alemão que dizia que o ser humano ele não é movido apenas pelo seu instinto ou pelo prazer, mas sim pelo seu desejo de exercer, de expandir, de crescer e de afirmar o seu poder sobre si e sobre o mundo ao seu redor. Não como uma forma de dominar, mas como Nietzsche usa aqui como um impulso criativo e transformador de externalizar quem ele era. Então, é importante saber que o ser humano, para Nietzsche, é movido pelo desejo de crescer e superar a estagnação. Que no contexto psicológico, né, a vontade de poder, que é essa teoria toda aqui que eu tô falando, é a vontade de poder, foi o que deu o pontapé inicial para a gente entender várias coisas, como a motivação, por exemplo. E essas teorias de Nietzsche, elas agregaram muito nas áreas da psicologia humanista e positivas, que são mais centradas no homem, né? No indivíduo e nas suas escolhas e nos seus desejos. Nietzsche, para tentar explicar um homem, o que ele faz? Ele cria como se fossem personas para tentar descrever os tipos de homens que existem. Só que todo homem ele tem uma daquela persona, entendeu? Você só não sabe, mas você tem. Aí ele deu um nome. E a um deles foi o super-homem, que é o homem além do homem. Que Nietzsche fala que o super-homem ele descreve como alguém que transcendeu os valores e as regras tradicionais. Tipo assim, ele vê as regras impostas pela sociedade, ele rasga elas e ele vive conforme os seus próprios valores e os seus próprios interesses. Esse é o super-homem para Nietzsche. Um homem que transcende, como se isso fosse algo... Como se ignorar regras fosse algo libertador e uau, como ele é top, entendeu? Principalmente esse super-homem, esse homem além do homem, ele rompe tanto com os valores tradicionais quanto com os valores cristãos que na época eram muito fortes. E quando a gente fala de valores cristãos, a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando da Igreja Católica, que era muito forte. Eu fui pesquisar o contexto de Nietzsche e eu vi que ele é filho de pais pastores protestantes em um meio de uma sociedade que era inteiramente ou grande parte católica, né? Enfim. E esse segundo homem que Nietzsche descreve foi o último homem, que é aquele que vive simplesmente conformado e apático, aceitando as regras impostas pela sociedade, aceitando tudo e vivendo, e é isso. E ele, né, ele é contra o super-homem, porque enquanto o super-homem vê as regras e se revolta contra elas e fala porque eu transcendi, o último homem vê a regra e é isso, mano. Você mandou, eu faço. Tá, Mac. Entendeu? Basicamente. Porém, pra Nietzsche, né, esses dois homens devem valorizar o desejo, a motivação e poder e fazendo valer o direito de existir. Para Nietzsche, o homem deve fazer valer o direito da existência dele. E como que se faz valer o direito da sua existência? Se revoltando, transcendendo, crescendo e exercendo poder.
né, exercendo vontade de poder. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Aí a gente entra até numa parte mais polêmica da história de Nietzsche, que é a parte que a maioria das pessoas conhece em relação a ele, que é quando uma frase que fala, uma frase provocativa, que fala que Nietzsche mata Deus. Como assim Nietzsche mata Deus? O que isso significa? A morte de Deus, para Nietzsche, é nada mais, nada menos do que o rompimento com os valores e princípios cristãos que eram extremamente fortes na época. Significa que Deus morreu ou que Deus deixou de existir para aquela sociedade? Não, não significa. Significa que a religião católica e todos esses valores eram tão fortes e tão impostos naquela sociedade que quando grande parte da sociedade questiona, transcende e fala, não, como assim? Tudo é por causa de Deus? Não, por que eu tenho que acreditar num livro que eu não posso ler, que só lê os top dos tops, os eleitos? Como assim? Quando a sociedade transcende, é que acontece a morte de Deus. Que, na verdade, é simplesmente a separação da vida secular à religião, à Igreja Católica e afins. Então, é importante a gente destacar que em nenhum momento Nietzsche afirma que Deus não existe. Ele simplesmente faz um diagnóstico social de uma coisa que já está acontecendo, a galera já está questionando, a galera está transcendendo. Então, toda essa teoria dele não é para provocar as pessoas a se moverem, nem nada do tipo. Claro que isso acontece, mas é um diagnóstico social. Ele sentou e olhou todo mundo viver. Isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. E Deus estava perdendo a força. A religião católica estava perdendo a força na sociedade. Ele simplesmente fez um diagnóstico ali. Ele observou e descreveu o que estava acontecendo. Aí ele vem deixando claro a necessidade de contestar as coisas, e que é um comportamento do super-homem, de contestar. Você pode até querer viver isso, mas você não precisa ser o último homem, apático. Você pode viver isso, mas entendendo, contestando, buscando ter a sua base. E Nietzsche, ele vem com isso muito forte. E a partir disso, desse rompimento com a Igreja Católica, com a fé católica, nasce o niilismo. É uma palavra importante para você saber. O niilismo, ele surge a partir do vazio que ficou depois da perda da religião. Porque o contexto da sociedade era um contexto onde a religião católica era extremamente dominante, extremamente forte naquela sociedade. Então, quando a gente perde isso, a gente perde uma parte das pessoas. Fica um vazio naquele lugar que era de Deus. Não que as pessoas tenham deixado de acreditar em Deus, mas agora as pessoas eram responsáveis pelas suas decisões. Agora, eu ser pobre não era porque Deus quis, era porque eu não trabalho. Vocês estão entendendo? Então, o niilismo, ele nasce da busca de preencher esse vácuo. O niilismo não é uma religião, não é uma crença, é apenas o nome da busca por preencher um vazio. É o niilismo. 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 Aí a gente vai para um fator muito importante, que é o papel do psicólogo, enquanto ali na terapia, atendendo a pessoa. O papel do psicólogo não é indicar para a pessoa uma solução para o seu problema, uma solução para o seu vazio, uma solução para a sua falta. Não é esse o papel do psicólogo, assim como não foi esse o papel do niilismo. É simplesmente
guiar o indivíduo àquilo que ele se identifica. Se ele se identifica com uma religião, que ele seja guiado para essa religião. Se ele se identifica com o esporte, ele acha que o esporte vai ajudar ele, que ele vá para o ramo do esporte. O papel da psicologia foi o papel do niilismo ajudar as pessoas a se ouvirem, a se entenderem e se guiarem, porque existia um vazio, existia uma falta que foi preenchida ao decorrer aí dos anos. Pessoas preencheram de diversas formas. Agora a gente volta um pouquinho no tempo e estuda Platão e Aristóteles. E a gente não pode estudar Platão sem estudar Sócrates, né? Então a gente vai falar brevemente de Sócrates. Para essa aula eu tive que ler o capítulo 2 de Psicologias. Eu tenho ele aqui em PDF. Se precisar ler de novo. Com a leitura do texto e tal, a gente entende que a psicologia ela tá muito ligada ao contexto histórico e de vida de cada indivíduo. E quando a gente olha para muito atrás, assim, na psicologia, a gente vê uma presença da religião muito forte, do cristianismo muito forte. Por quê? Porque era o contexto de vida daquela época. A gente não pode tentar cometer um anacronismo de tentar olhar e medir os pensamentos passados, as teorias passadas com a régua dessa época. Isso é impossível. Então, para a gente entender algumas bases da psicologia, a gente precisa entender o contexto histórico em que cada filósofo e cada autor estava inserido para falar aquilo. Então, a gente começa falando de Sócrates, que propôs que a essência do ser humano é a razão. E que é isso que difere a gente de um animal. Errado ele não tá, né? Vamos lá. Animal não tem. Aí Sócrates fala que o animal é guiado pelos seus instintos e que já o ser humano é guiado pelos seus desejos, o que até vai de encontro com Nietzsche, que a gente falou. Mas são filósofos de contextos diferentes, tá? Importante não misturar tanto esses dois. Aí a gente vai para Platão, que diz que a alma e o corpo são coisas separadas, sendo a alma a parte imortal e o corpo a parte que apodrece. É como se a alma ela estivesse presa nesse mundo e no corpo, mas que ela um dia, quando a gente morre, quando esse corpo apodrece, ela é liberta para o mundo das ideias, que é um mundo perfeito, um mundo espiritual, que aí isso é a teoria das almas, que é a teoria de que nós somos alma separado de corpo e que a alma transcende esse mundo, só que ela tá presa nesse corpo e que um dia ela vai ser liberta e ser livre para o mundo das ideias, que é o lugar da alma. Aí ele vem, Platão, com a teoria da alma tripartida, que basicamente o que ele faz? Ele divide a nossa alma em 3 partes. A primeira é a alma racional, que está na cabeça e que ela é responsável por pensar e ela governa o indivíduo, guiando a gente com justiça e com sabedoria, e ela tá ali para manter e assegurar de que vai acontecer o alinhamento entre a gente e o mundo das ideias, que é um mundo ideal. Já a segunda repartição da alma é a alma emotiva, que tá no peito. Estudo Platão que diz, tá? A gente não tá falando aqui que isso é verdade ou não, que isso existe ou não. Platão falou e eu estou replicando. A alma emotiva, que se localiza no peito, ela é responsável pelas emoções nobres. O que são as emoções nobres? Orgulho, coragem, indignação, são emoções nobres. E ela vai ser responsável
por responder a sentimentos de justiça, de honra, de motivações éticas, de valores. Enfim, a alma emotiva, ela é realmente uma alma... Ela é nobre, vamos dizer assim, né? E a terceira parte da alma é a alma desejante, que fica no abdômen. Lembra de comida, né? Tipo, a alma desejante. Ela deseja comer um doce. Às vezes eu fico pensando, minha alma desejante quer um doce. A alma desejante, ela governa desejos e necessidades físicas, como fome e sede. Então, ela é considerada uma alma básica, assim, para o ser humano. E Platão, ele também diz que existe uma hierarquia das almas, como se uma fosse não mais importante que a outra, mas que uma controla a outra. Aí ele fala aqui que a alma racional controla a emocional e a desejante. E ele reflete também com uma visão de uma sociedade ideal para tentar posicionar cada alma, dizendo que a racionalidade governa sobre as outras almas. Então, assim, é como se existisse uma polis, era o conceito de cidade. Era uma polis, uma cidade-estado, que ela era governada pelos filósofos, que representavam a sabedoria e a razão, e eles devem governar. Isso é o que ele acha que deveria acontecer, não é necessariamente o que era. Aí depois vem os guerreiros, que são a alma emocional, que eles devem defender a sociedade e apoiar a parte racional, que são os filósofos. E os produtores são os que fornecem os bens materiais e garantem ali a sobrevivência da população, os trabalhadores, que são a alma desejante. Mas todos esses, tanto os guerreiros quanto os produtores, sendo guiados pelos filósofos, porque pro Platão, os filósofos eram o topo, filósofos, rainha e o resto nadinha. Pro Platão, era assim que acontecia. Já quando a gente vai para Aristóteles, ele afirma que o corpo e a alma são indissociáveis, ou seja, ele vai contra Platão, que diz que corpo e alma são separados. Aristóteles já fala, não, o corpo e a alma são uma coisa só, não tem como a gente separar, um depende do outro. E ele vem definindo a psique e tudo mais. Mas, mesmo assim, o Aristóteles, ele vem definindo também 3 tipos de alma: a vegetativa, sensitiva e racional. Eu vou ter que confessar que eu não lembro exatamente essa parte, mas eu vou tentar ir supondo e a gente vai construindo essa linha de raciocínio junto. Dos 3 tipos de alma para Aristóteles, que, como eu já falei, é vegetativa, sensitiva e racional. A alma vegetativa, ela é dedicada às plantas. Esses 3 tipos de alma, pelo que eu estou entendendo, ela não está em uma alma. São almas diferentes. As das plantas, as dos animais e as dos homens. A alma vegetativa é a das plantas, que tem a função de alimentação e reprodução. A alma sensitiva é a dos animais, que é responsável pela percepção e movimento. E já a alma racional é a dos homens, que é responsável por pensar e raciocinar. Então, Aristóteles, ele diz que a alma possibilita o corpo desempenhar as suas funções naturais de crescer, sentir, pensar e se desenvolver, enfim. Permite o ser humano ser o ser humano. Aí, isso resume o funcionalismo da alma para Aristóteles. Importante. Funcionalismo da alma para Aristóteles.
E esse funcionalismo da alma, basicamente, ele nos mostra que corpo e alma são complementares. E que a inteléquia, que foi um conceito ali que ele começou a usar, é o que nos dá a vida. Que sem ela a gente entraria em estado vegetativo. Basicamente, para Aristóteles, essa é a relação da alma. Aí, para essa aula, foi isso. Agora, é isso. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou.